E agora a gente vai falar de um outro absurdo. Eu não consigo chamar de justiça. Mas vamos lá, ou será injustiça que absolve 7 réus acusados por incêndio no CT do Flamengo? Ninho do Urubu, com certeza você lembra dessa tragédia que aconteceu em 2019, matou 10 jovens, deixou 3 feridos. As audiências começaram em 2023. A Clara Neri atualiza pra gente o que acontece a partir de hoje. Oi, Clara. A Justiça do Rio absolveu agora 7 pessoas envolvidas na morte dos 10 jovens no CT do Flamengo, Ninho do Urubu, zona sudoeste do Rio de Janeiro. A gente lembra que esse episódio aconteceu em fevereiro de 2019, enquanto os jovens dormiam em um contêiner dentro de um dos alojamentos, então, desse local. Inclusive, a suspeita na época também é de que as chamas começaram após um curto-circuito no ar-condicionado. E aí agora, mesmo depois de mais de 30 pessoas serem ouvidas, então, durante a formulação da denúncia por parte do Ministério Público, saiu essa decisão agora depois de tanto tempo. Entre as pessoas envolvidas, ouvidas também durante essa investigação a respeito da formulação da denúncia, tem bombeiros, policiais civis, policiais militares, peritos, também testemunhas, além de funcionários da época do CT do Flamengo. Na decisão do juiz Tiago Fernandes de Barros, ele destaca que considerou que, na época, não havia elemento técnico ou circunstancial que pudesse levar os acusados a prever o resultado trágico, então, desse episódio. O magistrado ainda destacou também que o caso envolve múltiplos fatores técnicos e estruturais. Valeu, Clara. E fico imaginando como é que essas famílias receberam essa notícia de hoje, né? Vamos conversar agora, gente. Vou conversar com a Alba Valéria, mãe de uma das vítimas, o Jorge Eduardo. Ela está, inclusive, ao lado do pai do Jorge Eduardo e com a advogada da família, que é a Paula Wolff. Obrigada por toparem conversar com a gente. Sei que é um tema que, não importa o tempo que passe, deve ser muito difícil. Vou começar com a Alba e perguntando para vocês dois, Alba, de que forma vocês receberam essa notícia? Ficaram sabendo pela advogada, pela internet, pelos jornais? E o que vocês sentem quando vocês recebem de que esses 7 réus, ou seja, todos os envolvidos, né, acabam sendo liberados? Ou seja, vocês se sentem injustiçados? Qual que é o sentimento que vocês têm nesse momento? Boa tarde. Boa tarde. Bom, a gente ficou sabendo no grupo dos pais sobre a matéria, né? Depois também a minha nora também falou. E foi muito revoltante. Muito revoltante mesmo. Deu nojo de ver essa sentença. Porque a gente esperava justiça, né? Porque a gente confiou o nosso filho naquele lugar e a gente levou eles para lá com vida e recebemos eles no caixão. Mas eu ainda espero que haja justiça. Ainda acredita na justiça, então? Eu ainda acredito. Prefiro acreditar ainda. Para você, Alba, o que seria uma justiça nesse caso? Que eles fossem condenados, né? Porque, como eu falei hoje num vídeo cedo, parece que nós somos culpados, nossos filhos, porque quem está preso hoje em dia são nossos filhos numa prisão eterna, que nunca mais vão voltar, não é? Mas a gente espera que haja recurso e que eles revejam novamente tudo que está nas coisas que fizeram, né, nas perícias, e a gente aguarda ver o que vai acontecer daqui para frente. Paula, como é que você recebeu essa decisão da justiça como advogada da família? O que você pretende o que você pretende fazer a partir de agora? Boa tarde, Não, Paula. Essa parte aí eu deixo para minha advogada responder, porque eu posso falar o que a gente pode falar, o que a gente espera. Então, o que a gente espera, eu já falei. Assim, essas coisas aí, a gente deixa para você, se quiser perguntar para ela, que ela possa te responder melhor, não é?
porque no momento a gente está muito revoltado. Então, deixa eu ver, a Paula está aqui com a gente também. Então, a Paula responde agora para a gente o que você pretende fazer, que recursos, quais são as alternativas da defesa a partir de agora, Paula? Boa tarde. Certo, Paula. Boa tarde. A gente recebeu com muita indignação e muita surpresa, né, essa decisão, essa sentença. A gente estava muito seguro de que viria uma condenação, uma resposta para essas famílias. É difícil até como profissional passar uma decisão dessa para uma família que vem sofrendo tanto ao longo desses anos, né, após perder um jovem e da forma que foi e o nosso entendimento de que isso tudo poderia ter sido evitado. Não foi uma mera fatalidade. Mas a gente realmente acredita que a justiça ainda vai ser feita. A gente ficou, pelo menos, feliz com o posicionamento imediato do Ministério Público do Rio de Janeiro, dizendo que vai recorrer da sentença. Os assistentes de acusação, claro, eles têm o poder de recorrer também em caso de inércia do MP, mas o Ministério Público já se pronunciou no sentido de que vai recorrer dessa decisão e a gente acredita que o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro vai fazer a justiça acontecer, porque são vários elementos, existiram várias investigações, várias perícias, várias linhas do que aconteceu naquela noite, nos dias anteriores, que levam a crer que os culpados têm que ser condenados. A gente realmente acredita que isso ainda vai acontecer. Paula, os principais motivos aí por essa decisão da Justiça são os seguintes. O juiz alegou que a investigação não comprova o relatório apresentado pela Polícia Civil. A perícia foi inconclusiva. De acordo com ele, não há provas, na verdade, suficientes que fundamentam essa condenação dos réus. O juiz também afirmou que nenhum dos acusados tinha atribuições diretas sobre a manutenção ou então segurança elétrica dos módulos e, portanto, não havia como responsabilizá-los penalmente. E ainda destacou que o Ministério Público formulou a denúncia de forma abrangente e genérica, sem individualizar essas condutas. De que forma você consegue contestar essas alegações aqui do juiz para essa decisão de hoje? Então, a gente discorda de forma veemente disso. No processo existem várias provas do que aconteceu, principalmente nos dias antes, quais todos os defeitos, os sinais que aconteceram, não só no local inadequado que esses jovens estavam, numas instalações realmente precárias, mas, sem entrar no mérito disso, apenas os acontecimentos anteriores, no próprio ar-condicionado que teve um problema antes, sinalizam para qualquer pessoa leiga, não precisa nem ser entendida judicialmente da questão de que isso realmente não poderia ter acontecido. Esse comigo não está, não pode acontecer, né? Na justiça, a gente realmente acredita que não tem como, por terem várias pessoas envolvidas, dizer que não pode dizer a responsabilidade exata de cada uma. Existia uma responsabilidade, eram crianças, adolescentes que estavam lá, sob a guarda do clube, e que a gente realmente espera uma resposta do nosso judiciário, né? Porque a sensação de impunidade é de todos nós, independente do clube, independente da profissão, independente de entender juridicamente ou não, é uma sensação de que realmente tudo acontece e nada acontece. Deixa eu perguntar também para o Vanderlei, que está ali do ladinho da Alba, pai do Jorge Eduardo. Vanderlei, como é que você se sente diante dessa decisão da Justiça, desses anos todos aí de saudade do filho de vocês? E é isso, né, que a Paula, advogada de vocês, estava falando. Não estava em casa, estava em algum lugar, estava, nesse caso, ali num CT, onde vocês transferem essa responsabilidade da casa de vocês para outro lugar, onde a própria Alba falou, né? Entreguei meu filho vivo e recebi ele num caixão. Como é que você sente, Vanderlei, hoje, com tantos anos de saudade, essa decisão da Justiça chegando nessa quarta-feira? Boa tarde para você. Boa tarde. A gente fica surpreso, né? Que umas coisas acontecem, nada impune ninguém, não tem culpado, parece que os culpados somos nós de deixar nossos filhos ir para aquele lugar, né? É complicado, né? Muito difícil, complicado.
que depois de tantos anos faz você, Vanderlei, e você, Alba, ainda acreditarem? A Alba estava falando, eu acredito na justiça, né? O que faz vocês, depois de tantos anos, ainda acreditarem na justiça? Mano, o que a gente acredita em que a gente acreditar na justiça, o que a gente vai fazer? Porque não tem outra coisa pra gente ter que acreditar, não é? Porque tem prova maior que 10 mortes, 10 crianças, um sonho, uma vida inteira pela frente, e ainda eles serem absolvidos, mas tá difícil até de falar, porque se a gente for falar tudo que a gente sente, vai ficar difícil. Porque isso tudo não se devolve nem à justiça, né, Alba? Esse tempo perdido, isso a justiça não devolve. Não, nada devolve, nem o dinheiro. Porque às vezes as pessoas acham assim, mas vocês fizeram acordo, vocês receberam. Mas a gente trocaria esse dinheiro tudo por ele aqui de novo. Então, que a gente trabalha, a gente não vive desse dinheiro, a gente trabalha de segunda a segunda, para a gente poder ter aquela, assim, não ficar com a mente vazia, preencher a mente e ainda continuar lutando, continuar sendo forte, porque senão a gente desaba. E aí, por isso a gente ainda tem fé de acreditar que a justiça ainda pode ser feita. Paula, você sabe que hoje eu estava vindo para cá, eu acho isso um desrespeito completo com essas famílias. Eu me lembro um pouco também de algumas decisões a respeito da Boate Kiss, esse caso acabou me lembrando, né? Você está com as famílias já sofrendo tanta coisa por conta disso, um sofrimento que não vai acabar. Você pode se acostumar ali um pouquinho com a ausência, mas ele nunca vai terminar por conta dessa tragédia. Né? Isso que a Alba estava falando, não vai voltar, nunca vai voltar. Então, o mínimo que você espera é que alguma justiça seja feita. E aí, essas famílias têm simplesmente um banho de água gelada. Não sei que pior notícia poderia vir nesse momento. Você acha, Paula, que houve algum tipo de falha na investigação disso tudo? O que você acha que fez nesse momento? Às vezes uma coisinha brasileira. A gente tem tantas tragédias, infelizmente. Eu estava escutando a rádio e o Eduardo Barão botou um comentário sobre o Ninho do Urubu, bem antigo, do Ricardo Boechat. Faz falta, né, a lucidez do Boechat aqui nesses momentos. E ele lembrava de várias tragédias que aconteceram, que elas acabam sendo esquecidas em algum momento, e ninguém cobra, e as pessoas não são condenadas. E eu acabei me lembrando, e aí justamente nos joga para esse momento agora, né? A gente tem outras tragédias, a Boate Kiss, a gente pode lembrar também de tantas outras tragédias que aconteceram, e a gente uma outra vai substituindo ali nas páginas dos jornais, nos noticiários, nas redes sociais. Parece que o pessoal aproveita que está sendo esquecido e, vamos fazer algo de diferente. Você tem essa sensação? Por que isso acontece no Brasil? E de acordo com tudo isso, né, se você acha que houve alguma falha na investigação, qual vai ser o primeiro passo que você vai tomar a partir de agora para tentar reverter essa decisão? Então, Paula, realmente esse problema da questão da memória é uma coisa que realmente a gente tem isso, né? Acontecem grandes tragédias e depois isso fica, aspas, esquecido, e fica muito ali nas famílias que ficam esperando por essa justiça, esperando uma resposta do nosso judiciário, e vem uma notícia dessa que é realmente, como você falou, Paula, um banho de água fria. Mas eu acredito que o problema não seja da investigação, porque eu realmente acho que nós temos toda a estrutura, nós temos um bom corpo de peritos, de técnicos, a própria polícia tem condição plena de fazer o trabalho, os nossos peritos judiciais, como fizeram, e acho que a gente já tem elementos suficientes para uma condenação. Eu acredito que o recurso para o Tribunal de Justiça ele vai ter efeito justamente porque nós temos toda uma carga probatória dentro desse processo que, a meu ver, justifica uma condenação. Então, eu não acho que o problema esteja na forma que as provas foram avaliadas, sim, e não necessariamente na forma da
formação dessas provas. Eu acho que nós temos elementos mais do que suficientes de tudo que aconteceu, não só naquele dia fatídico, que realmente mudou a vida dessas famílias todas e, de certa forma, do futebol no Brasil, porque quantas outras famílias decidiram não botar os filhos em CTs após essa tragédia. Então, a gente tem algo que acontece que gera um efeito dominó, porque temos talentos, grandes talentos no nosso futebol e que começam justamente aí no juvenil, nessa infância, nesses CTs de clubes, né? Então, quantos talentos não vão ser descobertos por conta dessa tragédia, não só os que estavam ali, como os que os pais não vão mais ter segurança em talvez mandar para esses centros de treinamento. Mas eu acredito também que a gente tem, voltando para o processo, elementos suficientes para uma condenação pelo que não só, como eu disse, no que aconteceu no dia, como também nos dias anteriores, né? Foi uma tragédia anunciada, foi algo que teve sinais antes, não só pela forma precária que essas crianças estavam lá dentro, sem entrar nesse mérito novamente. Só os fatos que ocorreram pouco antes da tragédia indiciavam que algum problema ia acontecer, essas crianças tinham que ter sido retiradas de lá. E eu acredito que o Tribunal de Justiça vai rever isso, vai rever junto com as provas dos fatos que aconteceram nas horas antes, nos dias antes a esse trágico evento, e vai reformar essa sentença. Eu realmente acredito nisso e quero muito acreditar nisso, em nome da justiça que a gente espera no nosso país e em nome das famílias, porque muitas vezes, né, essa parte do advogado, que é uma parte muito sensível, né, de lidar com as famílias, de falar com as famílias, de dar as notícias com a família, isso não é visto, né? Eu coloco um advogado de uma forma como se fosse uma coisa só no racional, e não é. A gente também fica muito emotivo, a gente fica muito tocado, a gente se coloca no lugar. Então, é uma situação assim, muito difícil, que é um dia de grande reflexão para a gente, do que a gente quer, o que a gente espera da nossa justiça quando a gente vê uma decisão dessas. O que está acontecendo de errado para a gente, anos depois de uma tragédia dessa, anos depois ser surpreendido com uma decisão dessa? Eu me lembro que nesse dia eu estava fazendo um jornal aqui e a gente encerrou justamente com a foto de todas as vítimas do Ninho do Urubu em silêncio, e foi um momento em que eu e que toda a equipe começou a chorar, porque foi um dia muito pesado de notícia, foi uma notícia muito pesada, um acontecimento muito pesado para todo mundo. E se a gente sente aqui de fora, imagina você que está do lado, mas imagina ainda mais as famílias dessas vítimas, né? Porque a gente quer que elas sejam acolhidas pela sociedade, enfim, mas principalmente pela justiça. Tomara que agora, Paula, a gente estava falando do esquecimento, que muitas vezes vai passando batido, essa pressão que está acontecendo, nossa também da imprensa, a rede social, que hoje sim tem muito poder, possa ajudar nesse caso de hoje, e sim que a justiça seja feita, que é essa que a Alba falou, né? Nesse momento, a justiça ideal é que eles sejam condenados, é que os culpados sejam condenados. Obrigada por vocês terem conversado aqui com a gente. Desejo boa sorte nesse processo, que a justiça realmente, que a dona Alba e todas as outras famílias querem, seja feita. E, minha empatia, minha solidariedade, meu coração aí com vocês, que eu sei que, de resto, nada volta. O mínimo que vocês podem ter, é justiça, porque o resto foi tirado e não volta mais. Obrigada mesmo, viu? Um grande beijo para vocês. Obrigada, Paula. Obrigada a você.